Bom, muito obrigado a todos. Eu quero agradecer o vosso convite, é um convite que me honra muito e, sobretudo, que me sensibiliza ainda mais, porque, como foi já referido, a verdade é que tenho uma ligação que corresponde também à minha própria ligação ao Partido Socialista, à Juventude Socialista. A JS foi formada em simultâneo com o PS nos Açores, num período especialmente complexo da nossa vida política regional, e como farei menção disso, desempenhou em várias fases do processo político dos Açores o papel que o Partido Socialista não pôde, por razões várias, desempenhar. Podemos dizer, um acervo, um património de ação nos Açores ao longo de quase este meio século, de grande relevância, de grande importância, em questões que foram decisivas e que foram fundacionais da autonomia que hoje temos. O desafio que me propuseram foi o de tornar, reavivar alguns factos e circunstâncias que a maior parte dos presentes não viveram e que ajudam a compreender aquilo que nós somos hoje. Uns Açores muito melhores do que aqueles que encontramos e com que nos fomos confrontando ao longo destas últimas décadas, e um Partido Socialista que esteve sempre presente e que foi sempre decisivo em todas essas etapas. Um Partido Socialista onde a Juventude Socialista também esteve sempre presente e foi sempre uma força motora. Muitos daqueles que foram líderes da JS ou responsáveis cimeiros da organização em várias ilhas desempenharam papéis fundamentais na evolução dos Açores, na liderança do Partido Socialista, bastando apenas para sintetizar, dizer que o nosso atual Presidente do Governo foi também líder da Juventude Socialista. E isso é quanto baste para vos dar conta da importância da organização que hoje aqui está representada neste fórum. Eu, como me deram um desafio à volta de meia hora, vou ver se consigo chegar à meia hora. A primeira, colocando talvez a questão em 5 fases, que não são evidentemente estanques, mas correspondem a períodos onde, se nós pontuarmos com 1 ou 2 acontecimentos ou referirmos 2 ou 3 circunstâncias, percebemos o que cada um desses períodos significou. Um período, naturalmente, antes do 25 de Abril, e da situação que nós vivíamos nos Açores, o período imediatamente a seguir ao 25 de Abril, um terceiro período, um longo período de cerca de 20 anos com a administração
Qualificados dirigentes do PS ao longo da sua história e, sim, isto é quatro mãos, como se fazem alguns dos e, portanto, nesse período, a construção dos partidos regionais poderia ter sido, aliás, uma componente que viesse a ser tornada um facto, porque por exemplo, Salgado Zenga apresentou justamente essa defesa no âmbito de uma candidatura presidencial que até esteve quase, digamos, passando da primeira para a segunda volta e poderia-se ter mais tarde, digamos, consumado. Portanto, dizia-vos que os partidos mudaram muito, sobretudo porque a sociedade também mudou, quer à escala temporal, quer à escala territorial. Mudaram as circunstâncias internacionais, ruiu o comunismo. O comunismo era, de certa forma, um elemento da delimitação da esquerda democrática e do Partido Socialista. No fundo, era o socialismo em liberdade, aquilo que se defendia nos anos 70, e assim se definia por contraposição ao socialismo da ditadura que os comunistas então propõem. Mudamos muito do ponto de vista também da interação das economias, dos novos suportes de comunicação, entre os quais, naturalmente, aqueles que agora estamos a usar e que na altura certamente não usávamos, e mudou no essencial também a mobilidade não só das pessoas, como também da intercomunicabilidade da economia. Essa talvez tenha sido a grande mudança ao longo destas pouco mais de 4 décadas em que o Partido Socialista e a Juventude Socialista conviveu, o que gerou necessariamente uma necessidade de reformulação do seu projeto político, porque fenómenos como as próprias desigualdades se passaram a desenhar na base de outros considerandos e de outros alicerces. Se basicamente nos anos 70 nós podemos dizer que as desigualdades se baseavam no essencial em quem tinha acesso à educação ou não, entre aqueles que tinham funções laborais na área operária e os restantes, e portanto numa posição, digamos, de rendimento, uma referenciação do rendimento das famílias. Hoje nós temos razões que foram aditadas às condições que geram a desigualdade, uma das quais é, desde logo, o acesso às novas tecnologias de informação, que marca uma das principais desigualdades do nosso tempo, e em relação à qual também há que reconstruir modelos de integração das pessoas. Mudou também a realidade europeia. Nós confrontamos ao longo destes 40 anos, desde logo, com uma situação de que o Partido Socialista, de que o nosso país era um país que tinha sido, digamos, banido do convívio europeu antes do 25 de Abril, sobretudo por causa da sua política colonial.
Nós tínhamos as nossas colónias, à altura, o Portugal ultramarino, da Guiné, de Cabo Verde, de São Tomé, de Angola, de Moçambique, e as Nações Unidas, no seu conjunto, e a comunidade internacional condenava essa presença portuguesa no exterior, e éramos, excetuando a nossa pertença à NATO por outras razões, éramos excluídos das organizações internacionais e éramos excluídos do convívio europeu e, portanto, não fazíamos parte integrante desse convívio. O 25 de Abril, com a democracia, trouxe justamente a possibilidade de aderirmos à então Comunidade Económica Europeia e trouxe enormes mudanças para o país. Não só a existência de quadros comunitários de apoio, como agora se diz, ou seja, de fortíssimos fluxos financeiros para financiar a nossa economia, a construção de infraestruturas, o nosso desenvolvimento, como também nos proporcionou mudanças extraordinárias. Antes tínhamos a moeda própria, o escudo, passamos a integrar a moeda única da União Europeia, passamos a ter condicionantes do ponto de vista da gestão orçamental. Antes nós tínhamos a dívida, os déficits que o mercado nos permitia, passamos a ter a dívida, os déficits que o conjunto da União Europeia nos delimitava. Passamos a ter regras quanto à concorrência, passamos a ter regras quanto ao financiamento das empresas, passamos também a ter regras quanto à mobilidade em geral das pessoas, regras essas que se tornaram, digamos, imperativas na nossa ordem interna. Interessa, por isso, digamos, registar este contexto em que nos apresentamos neste período antes, digamos, do 25 de Abril, mas eu gostava de vos dizer que ainda hoje se diz que Portugal é um país muito atrasado, que estamos atrás, por exemplo, do ponto de vista educacional. Bom, a verdade é que não há nada de genético nisto, portanto temos de estar todos tranquilos. Ou seja, nós não nascemos com uma aptidão para o conhecimento e para a educação. A verdade é que fizemos muito, os responsáveis, sobretudo no tempo da ditadura, fizeram muito para que Portugal não tivesse um povo com acessibilidade à educação e com conhecimento. Eu lembro, por exemplo, não me lembro, mas sei que no tempo dos meus pais, nós fomos o único país da Europa, provavelmente um dos únicos países do mundo, que reduziu a escolaridade obrigatória de 4 para 3 anos. Porque, segundo a tese da ditadura, o importante era saber ler, saber escrever e saber contar. Era para isso que os portugueses serviam e era disso que o país necessitava. E nós chegamos, portanto, a uma situação de grande indigência, de grande iliteracia, que nos atrasou muito ao longo de sucessivas gerações. Basta pensarmos que quando chegamos ao 25 de Abril, nós tínhamos apenas 3 liceus e 3 escolas industriais, e nos restantes ilhas apenas aquilo que corresponde hoje aos 4 primeiros anos de escolaridade, e só as pessoas que eram ricas, ou as famílias que eram ricas, tinham possibilidades de financiar a deslocação, e isso já é do meu tempo, a deslocação dos seus filhos para prosseguirem os seus estudos naquilo que é o ensino secundário. E mesmo assim, apenas uma parte muito reduzida em ilhas como São Miguel, Terceiro e Faial, onde havia essas instituições de ensino secundário, uma parte muito reduzida dos jovens é que participava. Portanto, nós temos um passado que nós próprios é que construímos, que a administração é que procurou construir e até acautelar. Simultaneamente, não tínhamos, como bem sabemos, poder regional, não havia autonomia, não havia administração regional e o poder local não tinha poder. Ou seja, nós, na prática, éramos a região mais atrasada do país, que era o país mais atrasado da Europa,
Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil nos Açores era de 50 por mil à data do 25 de Abril, que é verdadeiramente colossal. A taxa de frequência do ensino preparatório era de apenas 20%, ou seja, do 6º e 7º ano de escolaridade, 20%. Apenas 1 em 5 jovens frequentava esse nível de ensino. O analfabetismo, claro, era assustador. O PIB per capita dos Açores em relação à média nacional era de 42%. Hoje está em 96%. 96%. Nós nunca somos muito precisos nessa estatística porque ela tem implicações europeias. E também, por exemplo, 1/4 das habitações, 1/4 das casas das pessoas nos Açores não tinha canalização, não tinha a casa de banho, não tinha água canalizada e não tinha eletricidade. Estes são os Açores que nós conhecemos quando surgiu o 25 de Abril e com que nos confrontamos no início do processo autonómico. A taxa, por exemplo, de médicos nos Açores, antes do início da autonomia, por habitante, era 4 vezes menos do que a taxa no continente, com a agravante de termos a descontinuidade territorial que ainda exponenciava mais essa carência. Portanto, chegamos ao 25 de Abril com os Açores sem ser uma região, com os Açores sem poder, sem democracia e longe do provimento das necessidades básicas. Bem, com o 25 de Abril abre-se um novo período, um período marcado pela constitucionalização da autonomia política e até pelo reforço do poder local. O reforço do poder local fez-se na linha tradicional da tradição municipalista portuguesa. As autonomias regionais fizeram-se em ruptura com a tradição administrativa e política portuguesa, que era francamente centralizadora. Os estatutos definitivos, os estatutos provisórios dos Açores foram publicados 2 anos depois e os definitivos só surgiram em 1980 e 1981. Discute-se muito, ou não se discute muito, mas insinua-se muito que o Partido Socialista não foi um partido decisivo no período fundacional da autonomia. Ora, a verdade, parafraseando o Dr. Reis Leite, como estamos aqui na terceira, é que se nós temos a autonomia na Constituição, se foi consagrada a autonomia na Constituição a partir de 1975, isso deveu-se à circunstância de PS e PSD se terem entendido, prescindindo dos seus projetos próprios e encontrando um projeto comum que ficou plasmado na Constituição de 1976. Sem esse acordo, que na altura foi, em termos de constituinte, liderado por parte do PS, por Jaime Gama, por parte do PSD, por Mota Amaral, sem esse acordo não teríamos a autonomia que hoje fomos sucessivamente consolidando com sucessivas revisões constitucionais e com a aprovação dos estatutos e sucessivas revisões estatutárias. Pela primeira vez, com a autonomia na Constituição, juntaram-se duas coisas. Uma, os Açores como região, porque antes tínhamos os Açores como ex-distritos, Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo, da Horta, de Ponta Delgada, que agrupava as respectivas ilhas. Pela primeira vez, os Açores são encarados do ponto de vista político-administrativo como uma região no seu conjunto, abrangendo as 9 ilhas. E, em segundo lugar, trouxe-se a essa região, acumulou-se com o conceito de região, o conceito de governo próprio e do poder. Não vou entrar aqui em grandes considerações sobre o período imediatamente seguinte, porque consumiriam muito tempo. É um período onde surgem, por razões várias, mas sobretudo alimentadas por uma sobrepresença do Partido Comunista no plano nacional e no governo nacional, pelo chamado gonçalvismo,
Houve grandes temores nos Açores à época, que tinham, aliás, uma componente muito conservadora, socialmente muito conservadora, e muitas dessas pessoas agruparam-se ou transmitiram simpatia a movimentos que, mais do que movimentos localistas e regionalistas, eram, em boa parte, movimentos separatistas ou independentistas. Tudo isso, de resto, foi-se desfazendo à medida também que a presença do Partido Comunista e a sua influência no plano nacional também foi diminuindo. Portanto, todo este processo aconteceu, foi muito decisiva, no entanto, a pressão desses movimentos para que os partidos como o Partido Socialista e o PSD, que já tinham uma forte componente programática regional, pudessem convencer os seus partidos no plano nacional a uma atuação, primeiro na Constituinte, mas depois, ao longo do tempo, nas revisões estatutárias, na construção do poder regional próprio. Todos esses movimentos, incluindo a conhecida manifestação do 6 de junho, foram muito relevantes para, de certa forma, robustecer, digamos, a persuasão que era necessária fazer na administração central para que a autonomia tivesse outros e mais importantes conteúdos. Tivemos sucessivamente, digamos, 3 períodos. Períodos em que, como há bocado vos mencionei, os 2 maiores partidos pontuaram na administração regional. Devido de um ponto de vista, digamos, político-eleitoral, por comodidade de separação. A vitória inaugural do PSD nas primeiras eleições, que se verificaram em 1976, curiosamente, a abstenção nas eleições de 1976 foi mais do dobro do que a abstenção nas eleições para a Assembleia Constituinte em 1975. Portanto, as primeiras eleições regionais tiveram mais do dobro da abstenção do que as primeiras eleições democráticas. Esta primeira vitória do PSD tem explicações que o PSD não gosta de hoje ouvir, mas que são as explicações da nossa história. O PSD foi formado em boa parte com responsáveis dirigentes, um pouco por todas as ilhas, que tinham desempenhado funções, ainda que de decisivo comprometimento, porque esses estavam impedidos por lei de participar, na União Nacional e na Ação Nacional Popular, que eram os partidos únicos do regime, eram os partidos únicos da ditadura. Eu admito que algumas pessoas participem nos partidos únicos das ditaduras com muitas convicções democráticas, mas a verdade é que o PSD foi muito construído com base nessas pessoas que fizeram a sua transferência, e ainda bem, para o mundo do pluralismo, para a valorização do pluralismo, para a valorização da democracia, para o mundo que o país tanto ansiava. Boa parte, este ciclo do PSD é um ciclo muito prolongado, desses 20 anos, com alguns aspectos que importa compreender. O PSD beneficiou inicialmente da adesão e do concurso de pessoas, como vimos, ligadas ao Partido Único, que lhe proporcionaram uma implantação geograficamente dispersa. Eu recordo que nessas primeiras eleições só há poucos meses havia televisão nos Açores, e mesmo assim ela emitia apenas algumas horas por dia. Os dirigentes socialistas não eram conhecidos, os candidatos não eram conhecidos, uns por definição, porque eram da oposição democrática e, portanto, eram calados, eram silenciados. Outros, pela primeira vez, vinham e se mobilizavam para o combate político e, portanto, eram basicamente desconhecidos. Havia muitos estudantes que estavam fora da região, em Lisboa e em Coimbra, e que vieram ajudar à construção do Partido Socialista, enquanto o PSD beneficiava, efetivamente, dessa rede em que as pessoas tinham maior proximidade e maior conhecimento. Não admira, por isso, que tenha havido, digamos, esse acréscimo de capacidade eleitoral reprodutiva
para o caso do PSD, o que lhes permitiu, desde logo, beneficiar também, quer dos apoios que a diversos títulos existiam. Eu recordo que sucessivamente, não só o primeiro quadro comunitário de apoio dedicado ao financiamento de infraestruturas coincidiu com esse período, como também os financiamentos derivados da base das lajes. Não deixa de ser curioso que, à época, recebia-se dinheiro por causa da base das lajes, mas não se investia esse dinheiro nas lajes ou na Ilha Terceira. Esse dinheiro era tudo ele revertido para investimentos que maioritariamente eram nas restantes 8 ilhas. De qualquer modo, nós temos um período onde se pode dizer, eu tenho chamado, onde se pode dizer que o governo beneficiou do efeito maravilha. Ou seja, não havia nada antes. A miséria era aquela de que vos dei conta. Finalmente a administração regional conseguiu mobilizar meios, conseguiu começar a construir infraestruturas que eram absolutamente indigentes ou inexistentes nos Açores, quer do ponto de vista portuário, do ponto de vista da administração portuária, de aeroportos, estradas, etc. Tudo isso começou a ser feito e teve um efeito claramente mobilizador junto das pessoas, e essa componente realizadora, evidentemente, beneficiou muito o PSD, que venceu essas primeiras eleições. A par disso, o PSD construiu uma administração regional que se estendeu a todas as ilhas dos Açores, uma administração regional, digamos, numerosa, com chefias muito a critério. Nessa altura não havia a legislação que hoje nós temos do ponto de vista da admissão na administração pública. Dessa altura não havia, em relação à contratação pública, as restrições e os mecanismos de transparência que hoje conhecemos, e, portanto, de certa forma, o governo, nesse impulso realizador, escolhia não só os dirigentes que queria e tinha para a administração, como também os agentes económicos que pontuavam mais no investimento. Tudo isso, evidentemente, teve influência, tudo isso teve um forte impulso, digamos, de prolongamento na administração do PSD. E aqui, o Partido Socialista, não só pela capacidade que foi atribuída ao governo de então, por esses meios que vos mencionei, como também por algo que ainda subsistia numa sociedade muito conservadora, muito ativos da própria sociedade, pagava-se muita ideia, a economia, tudo isso era uma condição relativa, tão constante ao longo dos anos e que nos penalizou decisivamente. Chegamos a 1996. A situação do país, da região, era uma situação muito difícil nessa altura. Já alguns estudos de opinião, ainda estava o Dr. Montalbán no governo, revelavam uma tendência visível de quebra da confiança dos açorianos na administração do PSD. O PS também beneficiou adicionalmente, não sei se por via desse reconhecimento por parte do Dr. Montalbán, mas da sua saída um ano antes das eleições de 1996. Nós vivíamos uma situação de conflitos muito profundos e muito bloqueadores com a República e até com o Ministro da República de então. A dívida pública estava num crescendo muito forte, os déficits orçamentais sucediam-se, praticamente não havia nenhuma atividade económica saudável em 1996, e depois havia sobretudo uma subvalorização no plano político das políticas públicas em relação às desigualdades, à pobreza e ao serviço social.
por exemplo, em 1996, no ano em que o Partido Socialista ganhou pela primeira vez eleições, o desemprego crescia a olhos vistos na ordem dos 30 desempregados dia. E isso era muito relevante para uma população ativa que já de si era muito mais diminuta. E, portanto, estavam criadas, de certa forma, algumas condições para que o Partido Socialista pudesse ganhar as eleições, se fizesse aquilo que acabou por fazer, e que é preciso nós continuarmos sempre a fazer como temos feito, que é a nossa capacidade de abertura a novas correntes de opinião, a novas pessoas, a nossa capacidade de sintetizar, digamos, as aspirações que são multigeracionais, de procurar a modernidade, de procurar a inovação, de procurar coisas novas, de termos capacidade de nos corrigirmos constantemente, e com esse impulso que nós demonstramos em 1996, com uma equipe, com um programa na base chamado Acordo para a Nova Autonomia, conseguimos essa confiança que nos foi dada. Apesar digamos, das circunstâncias em que nós entramos, de uma crise muito elevada, eu gostava de vos recordar que nós atravessamos também nesse período em que ainda era Presidente do Governo, uma crise económica e financeira, nacional e internacional muito acentuada, sobretudo em 2008 e 2009, e com efeitos, como sempre acontece, um pouco mais retardados na região. Mas gostava de vos dizer que quando nós entramos para o Governo, e isso já faz parte do orgulho com que o Partido Socialista deve encarar a sua presença na administração regional, nós éramos a quarta, nós éramos a região mais pobre do país em 1995. E em 2012 éramos a quarta região mais rica do país. Entre 2000 e 2014 fomos a região que mais convergiu com a média nacional e com a média europeia. Em 1995 nós tínhamos o mais baixo rendimento disponível per capita das famílias, era 14% abaixo da média nacional. E em 2012 nós passamos a ter o terceiro rendimento mais elevado do país, 0,4% acima da média nacional. Nesses 16 anos, nesse período a que me reporto, e na ótica das contas nacionais, o emprego nos Açores cresceu 15 vezes mais que a média nacional. E já de vez também iniciamos um percurso de abertura da nossa região. No turismo, por exemplo, em 1996, nós tínhamos à volta de 400 mil dormidas ano nos Açores. E em 2012 já tínhamos cerca de 1 milhão de dormidas. Por outro lado, também, apesar de toda essa crise que assolou a Europa, neste período, por exemplo, entre 2000 e 2014, coincidente com os efeitos brutais dessa crise, nós fomos a região com o maior crescimento médio anual do PIB per capita, 3,6% ao ano. E o mesmo se refere em relação em volume. A verdade também é que, tal como agora, tal como neste outro período com a administração do Vasco Cordeiro, nós tivemos que viver com inúmeras contrariedades, inúmeras catástrofes naturais, que mobilizaram uma parte importantíssima do volume de recursos que os Açores tinham disponíveis para investimentos nas mesmas coisas que já existiam, porque basicamente se o Porto das Flores cai, nós temos que fazer de novo o Porto das Flores, fazemos-lo melhor, fazemos-lo com mais capacidade, com mais tecnologia, com mais dimensão, com mais apropriação ao transporte, à carga e à descarga pretendida, enfim. Mas a verdade é que estamos a investir sempre nas mesmas coisas. Eu recordo, e penso que isso não deixou de acontecer nos últimos 8 anos, mas eu recordo
que em 16 anos não tive um único ano em que nós estivéssemos a reconstruir portos com milhões e milhões de euros de investimento, a fazer a mesma coisa, a fazer investir nas mesmas infraestruturas. Isto significa que governar os Açores tem estas complexidades, ou seja, para além das complexidades que resultam de todos os sistemas públicos, do energético, da saúde, da educação, que implica uma dispersão enorme de recursos e de infraestruturas, nós temos também outras despesas que se transformaram em verdadeiras despesas correntes da administração, que é a despesa com catástrofe. É uma nova classificação económica, mas que infelizmente muito nos penaliza, desviando recursos para atividades e para investimentos mais reprodutivos e que dariam maior robustez ao nosso crescimento económico, à nossa riqueza, ao nosso produto interno bruto. De qualquer modo, eu acho que temos muitas e boas razões para nos orgulharmos do que temos feito. Bem, chegamos a 2012. Mais uma vez, a JS foi decisiva. Não? Já não era da JS o nosso camarada Vasco Cordeiro, mas tinha esse espírito. Ou seja, esse espírito de juventude, de rejuvenescer a política, de rejuvenescer a administração, de tornar novo e com outra forma um património programático, um património ideológico que é sem dúvida mais antigo do que todos nós. Foi uma grande vitória, a vitória de 2012. Foi uma dupla vitória do Partido Socialista, porque não só o PS ganhou, ou seja, o mesmo partido ganhou, como a capacidade de renovação no Partido Socialista mostrou-se vitoriosa. Se há uma razão muito forte, para além dos resultados da nossa governação, que explicam a longevidade do PS no Governo Regional, é a sua capacidade de renovação de pessoas, de renovação de ideias, de renovação de formas de fazer política, a nossa capacidade de atração das pessoas e da sua mobilização para construirmos e para reformularmos constantemente esse projeto. Nós iniciamos este terceiro período com um percurso entusiástico, com sucessos. Não vos vou falar dele porque no essencial compete ao Vasco Cordeiro fazê-lo. Apenas lembrar que todo este processo está estúpida e cruelmente interrompido ou em pausa com esta crise pandémica, em relação à qual o Governo Regional dos Açores, mais do que a maioria dos governos, teve um desempenho extraordinário que permitiu conter os efeitos terríveis que vimos, temos visto e continuamos a ver em muitos outros lugares que têm poderes e capacidades imensas e que não tiveram os mesmos bons resultados. A verdade é que este período é marcado pela consolidação, pelo prosseguimento da nossa consolidação autonómica, numa componente muito forte pelo reconhecimento dos Açores no contexto europeu, eleição próxima para o Comitê das Regiões, do Presidente do Comitê das Regiões do Vasco Cordeiro, é uma, entre outras, provas disso. O impulso modernizador, o impulso na infraestruturação económica e social que prossegue, o investimento na qualificação das pessoas, da qualificação das empresas, as preocupações quanto à sustentabilidade e quanto digamos, ao combate às desigualdades que constantemente se recoloca nos Açores. O combate à pobreza é um combate essencial e eu gostaria de vos fazer este parênteses. Mas eu acho que nós temos que fazer também um esforço muito grande nos Açores do ponto de vista da destrinça daquilo que hoje é o rendimento das famílias e daquilo que hoje é a economia real. Na verdade,
há muita economia informal nos Açores. Há muita economia não declarada nos Açores. Há muitas pessoas que trabalham e não são tidos como ocupados. Há muitas pessoas que oferem rendimentos que não são detectados. É verdade que isso só nos pode tranquilizar numa pequena parte. É dizer que as estatísticas sobre pobreza não são realmente o que são. Mas é importante que essa transparência, essa limpidez na leitura do que é realmente a pobreza nos Açores, o emprego nos Açores, o rendimento disponível das famílias seja melhorado, porque os Açores são menos pobres do que se diz, as famílias têm mais rendimento do que a estatística nos aparenta, e é nesse caminho que nós queremos, com certeza, trabalhar. Portanto, finalizando, nós deixamos marcas distintivas nos Açores. Somos um partido que, enfim, que respeita o modelo democrático liberal, mas distingue-se da direita pela aposta que fazemos e pela consciência que temos na necessidade de uma intervenção do Estado, e distinguimos da direita que quase tudo confina à providência do mercado livre. Somos um partido que acredita na concertação social, mas que não prescinde da sua capacidade de regulação, um partido reformista que defende a melhoria do Estado, a simplificação processual, os serviços públicos, o setor público empresarial. Estamos conscientes de que a autonomia é um processo evolutivo no sentido em que, quer no plano estatutário, quer no plano de outras leis fundamentais, como a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, carece sempre de aperfeiçoamentos e de ajustamentos ao tempo em que vivemos, e somos, sobretudo, um partido inconformado com a pobreza e apostado na solidariedade entre gerações e entre setores sociais. Eu, quando estava na Juventude Socialista, os desafios eram muito localistas e muito confinados à condição juvenil. Hoje são muito universalistas e muito multigeracionais, o que quer dizer que os desafios que se colocam às lideranças da Juventude Socialista e aos jovens socialistas são bem diferentes dos desafios do meu tempo. Por isso, digamos que o pensamento, a palavra e a ação são também necessariamente fatores de mudança da juventude socialista. Uma coisa é certa e uma coisa nós já provamos, é que se houver mais JS no PS, há um PS mais rejuvenescido e sucessivamente mais vencedor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para dar início ao painel do Congresso Regional Novos Horizontes da Inovação, vou apresentar o nosso camarada Dr. Sérgio Ávila, formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, foi deputado na Assembleia da República e presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
e atualmente é o secretário coordenador do PS Ilha Terceira e o nosso vice-presidente do Governo Regional dos Açores. Posto isto, passo a palavra ao camarada Dr. Sérgio Ávila. Bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, permitam-me que agradecer este convite, dizer que foi com enorme prazer que ontem tivemos a oportunidade de também trocar imensas impressões no jantar que ocorreu, e tendo em conta isso também eu vou ser muito breve e rápido nesta abordagem. Só queria lançar aqui alguns desafios rápidos. Novas oportunidades e essencialmente desafios de inovação. Se a inovação seria necessariamente sempre um princípio básico e basilar de qualquer governo, o tempo em que vivemos face a uma nova realidade, e essa nova realidade que vamos enfrentar nos próximos tempos, faz com que a inovação seja ainda mais um grande desafio. E é muito bom e interessante nós estarmos a debater isto aqui, neste Parque de Ciência e Tecnologia, que mais que um conjunto de instalações físicas, é, neste momento, um conjunto essencial de vivência, de pulsar, de inovação, e que representa bem esta geração e o futuro da nossa região. E fazê-lo aqui é sinal precisamente que estamos a fazê-lo no sítio onde a inovação se vive, se constrói e se desenvolve diariamente. O que hoje a nossa região tem como desafio tem a ver muito com a combinação de dois aspectos que, evidentemente, no início deste ano ninguém estava a prever. Nós vivemos uma situação completamente excepcional, que não tinha previsão e cuja forma de abordar, quer pela sua dimensão, quer pela sua temporalidade, quer essencialmente pela sua profundidade, ninguém sabia, e em parte ninguém sabe como é que a mesma irá acontecer. E por isso o desafio que se coloca aos Açores, ao mundo, mas particularmente a nós, a nossa região, tem duas etapas essenciais. A primeira etapa assenta precisamente no enorme esforço que nós temos que fazer para manter a nossa estrutura produtiva, manter o nosso nível de emprego, manter o nosso nível de rendimento, manter o nosso equilíbrio social e tudo aquilo que conquistamos ao longo dos anos. Esse é o primeiro desafio. Foi o desafio que foi iniciado em março, é o desafio que se mantém, e que até que haja uma consolidação de uma nova normalidade, é isto efetivamente que nós temos que continuar a fazer. E penso que temos conseguido fazê-lo. E temos conseguido fazê-lo dentro desta conjuntura com um verdadeiro sucesso, mas com muita responsabilidade. E de ter a consciência de que aquilo que estamos agora a fazer de ação visa essencialmente manter, face a esta realidade, aquilo que à partida é muito difícil de manter, que é manter a capacidade produtiva, manter o emprego, manter o rendimento. E a verdade é que todos os meses, quando nós, deve ser se calhar porque já não é novidade, ainda esta semana saiu os dados referentes, por exemplo, ao número de desempregados no mês de julho. Os Açores foram a única região do país que conseguiram manter o nível de emprego. Isso não foi notícia em sítio nenhum, porque se calhar quer dizer que nos Açores manter o nível de emprego enquanto no resto do país isso não acontece, já não é notícia. Talvez se fosse ao contrário seria. Mas é importante dizer que o conseguimos fazer porque nós apostamos muito precisamente em ter um investimento muito forte em perceber as causas e as consequências de toda essa situação e tentar manter a estrutura produtiva, apoiar as empresas naquilo que é fundamental, que é a manutenção do emprego, reforçar os estímulos à retoma progressiva da atividade económica naqueles setores onde é possível e manter esses apoios à manutenção da estrutura produtiva quando não é possível ainda essa retoma. E temos vindo a conseguir criar essas condições perante uma realidade que nós não saberemos quanto tempo irá acontecer. Mas mais importante do que isto, que a ação imediata, o nosso grande desafio de inovação é perceber que vamos, a partir de agora, o mundo não será o que foi. Nós teremos uma nova realidade e um novo mundo. E é para esse novo mundo, para essa nova realidade que nós nos estamos e devemos preparar, que devemos planear e que devemos implementar, depois de passado este período, um plano claro de ação
de concretização de novos objetivos. Isso fizemos já, aliás, está em análise pública, em discussão pública, e isso que pretendemos que seja o que queremos para os Açores nos próximos anos, tendo em conta esta nova realidade. E gostaria de salientar esse desafio em 2 eixos fundamentais. O primeiro, óbvio, será o de ter necessariamente que relançar tudo aquilo que são os vetores que ficarem condicionados para esta atividade. Quer seja relançar o emprego, quer seja relançar todos os componentes sociais, infraestruturas, equipamentos e de apoio às famílias, relançar as empresas e relançar aquela atividade que é aquela que neste momento ainda e que será no futuro aquela que mais ficará condicionada e que, que tinha sido nos últimos anos o grande efeito impulsionador de crescimento da economia açoriana, que é o setor do turismo, todo o setor correlacionado com o turismo, que carece, obviamente, de uma especificidade, que aquilo que é a nova normalidade demorará mais tempo a ser a reposição dos indicadores anteriores. Mas sendo essa a estratégia que temos de manter de relançar, de reposição, existe um novo mundo e é para isso que eu quero chamar a vossa atenção e que queria aqui apenas abordar muito rapidamente e tem a ver essencialmente com este desafio de inovação. Esta nova realidade implica também nós transformarmos face à nova conjuntura a própria economia da região. E transformar a economia da região como? Acho que se abrem enormes desafios. Desafios para uma economia muito mais circular, uma economia mais verde, uma economia mais azul. Não são cores clubísticas, são exatamente princípios básicos em termos de áreas fundamentais de abordagem. Por outro lado, a economia o mundo exigirá cada vez mais e acelerará essa necessidade uma transição digital e uma transição ecológica. Estes são os princípios fundamentais que assenta a transformação da economia que se exige. O mundo percebeu que pode estar, por um lado, mais próximo e que precisam estar mais próximo, mas que não é a mobilidade física que é cada vez mais decisiva nesta realidade. E tudo aquilo que seja a transição digital é um desafio fundamental. Vivemos aqui, estamos numa casa onde é esse um pilar fundamental desse desafio. É perceber que surge uma nova economia necessariamente por tudo e também por isto mais ecológica, em que o consumidor, o produtor, o cidadão exige mais uma produção mais ecológica, mas uma produção cada vez mais, uma estrutura de comunicação em que o consumidor, entre os agentes económicos, cada vez mais digital e cada vez mais virada para a valorização dos fatores endógenos, quer seja o mar, a terra e aquilo que é a nossa capacidade de manter a sustentabilidade ambiental. E para isso, o fator crítico de sucesso é, sem dúvida, a inovação, a investigação e o desenvolvimento. A investigação e desenvolvimento no contexto de inovação são os desafios para a competitividade. E esses desafios para a competitividade, aqui na nossa região, têm um potencial enorme em alguns setores que consideramos estratégicos. Quer o setor da agricultura e florestas, quer o setor da energia, quer o setor, por exemplo, do espaço e da aeronáutica, que aqui é muito bem desenvolvido através do Air Centers, e este grande potencial que é o mar e os recursos marítimos. São estes 4 grandes vetores onde os Açores podem ser não apenas um laboratório, mas serão essencialmente um enorme potencial de crescimento e desenvolvimento, de adotar essa nova lógica, esse novo desafio da economia digital, de uma economia com maior preocupação ecológica e, para isso, neste espírito de inovação e desenvolvimento tecnológico nestas áreas. Curiosamente, o mundo aponta, se nós virmos esses 2 princípios, estão correlacionados. Aquilo que se aponta para as grandes prioridades da política comunitária, da política mundial, são em áreas onde corresponde exatamente à nossa capacidade endógena e aos nossos fatores produtivos endógenos. Por isso, mais que sermos um laboratório, temos que constituir nestes pilares aquilo que assenta a nossa produção de riqueza, a nossa produção de emprego e a nossa capacidade de sermos cada vez mais competitivos. E temos todas as condições para isso. Terceiro desafio, não se faz uma transformação da economia, não se faz uma aposta na inovação e na investigação sem o essencial. O essencial chama-se capital humano, recursos humanos. E nós temos, é este o terceiro desafio de futuro, o incremento da qualificação dos nossos recursos humanos.
eu olho para esta sala e olhei ontem para a sala onde estivemos e sinto que é aqui que está o futuro. Não há o futuro por estar numa organização associada a uma juventude partidária. É o futuro pela vossa qualidade, pelo vosso exemplo de trabalho, não por aquilo que são apenas como currículos, mas aquilo que são pela vossa ação diária em muitas destas áreas. Aquilo que nós estamos aqui a falar, que pretendemos que seja o futuro da nossa região, é aquilo que muitos de vós aqui sentados estão a pôr em prática no dia a dia e estão a fazer disso o desafio da sua vida. E isso quer dizer que aquilo que nós estamos a querer construir é aquilo que vocês estão a conseguir empreender. E quando essas duas questões se juntam, o nosso sucesso fica mais assegurado. Por isso, terceiro pilar fundamental é, sem dúvida, potenciar este capital humano. Nós temos que nos lembrar que o mundo está cada vez mais próximo. A competitividade dos recursos humanos já não se faz no sítio onde eu estou, mas no sítio para onde eu trabalho. E isto é que é a grande mudança. Eu posso ser tão bom por estar nos Açores, no mundo, no fundo, a globalização levou à redução daquilo que eram as barreiras à entrada e as barreiras à saída. As barreiras levavam, por um lado, à proteção, um certo protecionismo do espaço onde produzíamos, porque o espaço onde produzíamos, onde trabalhávamos, era o espaço onde o nosso produto, o nosso serviço, teria que ser vendido, consumido. Isso era uma proteção porque tínhamos já um mercado garantido, por um lado. Mas a abertura e a globalização tornou isso inexistente. Por um lado, se deixarmos de ter um mercado garantido, porque tudo está à distância de um clique, também, por outro lado, passámos a ter um mundo como concorrente, mas concorrente nos dois sentidos. Concorrente para nos fornecer os bens e serviços, mas também como um enorme potencial para sermos nós a produzir esses bens e serviços para o mundo. Se o nosso mercado estava condicionado a uma realidade, um arquipélago, para vender, para produzir, ou deixar de estar, temos mais concorrência, mas temos mais potencial. Isso faz com que os bons, os melhores, podem crescer. Para sermos bons, para sermos melhores, é fundamental apostar na qualidade dos nossos recursos humanos. Não só com os modelos tradicionais de ensino, com os modelos aplicáveis às novas realidades de formação, que temos muitos aqui neste espaço, no terceiro Tecada, no Nagum, por esta região toda, agora com a Escola do Mar, no Faial, mas essencialmente pela atitude de cada um de nós. Nós temos um mundo na nossa mão. E se no passado tínhamos que sair para conquistar esse mundo, tínhamos que sair da nossa região para o fazer, hoje aqui, numa destas salas, trabalha-se para o mundo. E ao trabalhar para o mundo, nós não temos limite do nosso potencial de crescimento. O limite é a nossa competência. Mas a nossa capacidade é, por essa via, ilimitada. Por isso é fundamental e mais do que nunca a aposta na qualidade do capital humano. Podemos atrair para a nossa região cada vez mais pessoas atraídas pela nossa qualidade de vida, para a nossa, se a segurança é hoje um fator decisivo na vida das pessoas, nós temos isso para oferecer. E podemos atrair para cá muitas pessoas qualificadas e de se transformar este laboratório potencial dos fatores essenciais das próximas 2 décadas em termos de crescimento económico, economia verde, economia azul, economia digital, aqui um grande potencial de crescimento. O quarto aspecto, que também importa ter, o que aconteceu desde março, foi também pensar que aquilo que era para nós um padrão de segurança, que era a nossa segurança em termos de sociedade, de desenvolvimento, um simples vírus pôs em causa essa segurança. E, portanto, isso também tem que ser uma lição para o futuro. Nós temos que também, e é esse o quarto pilar, reforçar claramente a capacitação, a qualidade, a acessibilidade do nosso Serviço Regional de Saúde, porque mais do que também todos esses padrões de desenvolvimento económico, não um desenvolvimento económico, um desenvolvimento social, se não houver hoje, no mundo de hoje, cada vez mais, um sentimento de segurança. E a segurança faz com qualidade fundamental e de capacidade de resposta de um serviço de saúde. E quinto e último aspecto, e quinto e último vetor dessa estratégia que consideramos que são fundamentais para os próximos anos, é sem dúvida aquele que é o motor que referimos, que foi referido por Carlos César anterior como um motor fundamental e que precisa de um novo incremento e de um novo desafio face a esta nova realidade, que é a modernização da nossa própria administração pública.
torná-la claramente mais acessível, torná-la claramente mais ágil, mais próxima do cidadão, da empresa e do investidor, e de uma forma que utilize esta nova lógica de digitalização e de comunicação com o exterior como um fator crítico de sucesso da sua transformação, para ser um elemento e um efeito multiplicador para o nosso desenvolvimento. São estes, penso, os 5 pilares que teremos nos próximos tempos de inovação e de desenvolvimento. São pilares que o seu sucesso marcará, sem dúvida, a forma como nos quisermos colocar nesta nova década que agora se inicia. Todos nós vivemos um mundo diferente, um mundo novo, uma nova realidade, uma nova normalidade. E uma nova normalidade também é a base para todos estes desafios. Nós temos, o Governo construiu uma estratégia para abordar essa realidade. Está neste momento em debate público para ter, e tem já felizmente muitos contributos, e pode ter o contributo de todos. E é na conjugação desses contributos que podemos vencer estes desafios, que resume a oportunidade de transformar a economia para uma nova realidade. A capacidade de tornar a inovação, o desenvolvimento e a aposta tecnológica como fator crítico de sucesso, apostado e alavancado na qualidade cada vez crescente dos nossos recursos humanos, que têm hoje capacidade de não terem que sair de cá para poderem trabalhar para o mundo. É estes os desafios que marcará a próxima década, é estes os desafios que marcará o sucesso da nossa e da vossa geração. Muito obrigado.